Olá, eu sou Carla. Eu vou gravar o meu testemunho agora em áudio e contar algumas coisas que eu acho que eu não expliquei direito no meu testemunho escrito. E antes de começar, eu quero deixar uma passagem que acho que resumiu bastante para mim alguns pontos que eu precisava ser trabalhada. Assim que meu marido saiu de casa, Deus me deu essa passagem e ela me acompanha durante todo o meu deserto, que está em Joel 2. E a Bíblia diz: o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe boas colheitas, e então poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que se purifique. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam essa oração. Ó Deus, não castigue o seu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o seu grande amor com a sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Exortarei para longe de vocês a praga dos gafanhotos que vêm do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuva no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto, que, como exército, destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão o seu Deus, que derramou toda a bênção sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não há outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Amém? Eu vou contar um pouquinho da minha história, de como tudo começou. Eu espero que Deus fale no coração de cada um de vocês. Amém? Eu não sou daqui do meu estado. Eu sou do estado de São Paulo. Deus me trouxe para uma terra muito longe, onde Ele disse que nessa terra eu seria muito abençoada. E eu vim e acabei ficando um pouco revoltada com o Senhor, porque eu não queria estar aqui. Mas Deus tem sido sempre muito bom. E quando eu vim para cá, Deus foi abrindo portas de emprego, foi me fazendo voltar a olhar para Ele. E aqui eu sozinha, sem minha família, consegui entender que eu precisava voltar para o Senhor. E eu me firmei de novo com Deus. E eu já conhecia a palavra, mas eu nunca fui aquela pessoa muito firme nos caminhos do Senhor. Eu venho de um casamento dos meus pais falido. Meus pais separaram. Eu estava na adolescência, mas continuaram morando em casa, na mesma casa. E aí já quando eu estava terminando a faculdade, meus pais se separaram definitivamente, pelo menos por enquanto. E minha mãe foi morar em outro estado, meu pai ficou em São Paulo com a gente. E para mim, casamento sempre foi algo muito, muito, muito importante. Até porque eu vi o casamento dos meus pais não darem certo e eu falava para mim mesma que eu nunca ia me separar, que eu nunca ia como minha mãe agiu. E eu penalizava e culpava muito a minha mãe por tudo que ela tinha feito no casamento. Hoje eu sei que ela teve seus erros, sim,
mas ela não conhecia o Senhor que eu conheço. Minha mãe não tinha esse contato com Deus que eu tenho hoje. Então foi uma das áreas que Deus também curou no meu coração nesse deserto e restaurou na minha vida. E aí eu vim pra cá e depois de uma decepção amorosa, eu peguei e decidi que eu ia tomar uma posição e eu ia orar para que eu me casasse com a pessoa que Deus queria para mim. E assim eu fiz. Eu fiquei 1 ano e 10 meses em intensas orações, jejuns e campanhas, buscando em Deus que Deus trouxesse o meu marido para mim. E Deus foi muito fiel comigo. E depois desse 1 ano e 10 meses, durante esse 1 ano e 10 meses, Deus mostrou o que ainda faltava para o meu marido vir. Eu não sabia quem era, mas Deus me mostrou que ele tinha alguém. Depois eu vim descobrir que ele tinha uma namorada de muitos anos, que Deus em 3 meses, 4 meses, tirou ela daqui e mandou ela para um outro país. E depois de alguns meses desse término dele, ele procurou o nosso pastor, por incrível que pareça, éramos da mesma igreja, trabalhamos no mesmo local de trabalho. Nós dois somos servidores públicos. E falou pro nosso pastor que queria casar e deu algumas características do que esperava numa mulher. E o meu pastor falou que tinha a pessoa certa para ele. E assim falou para ele sobre mim, depois falou de mim para ele, dele para mim, aliás. E a gente se aproximou e eu fiz provas com Deus, pedi sinais de Deus para saber se aquele era o meu marido. Eu e meu pensamento, porque os meus sinais com Deus eu peço no meu secreto, só na minha mente, não abro a boca para falar nada. E Deus me respondeu esses 3 sinais que eu havia pedido. E então, quando eu comecei a namorar com ele, eu já sabia que ele era o meu marido. Em 11 meses nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos. Fizemos o casamento dos sonhos. Deus assim nos prosperou, nos deu esse sonho realizado. Foi um casamento muito bonito, onde a presença do Senhor era real. E só que eu, por ter sido criada com uma mãe muito, muito, muito ativa, muito empoderada, muito e de certa forma muito diferente dos padrões da Bíblia, e meu pai também muito diferente do que a Bíblia coloca como papel do marido, eu não sabia ser uma mulher submissa, porque eu não tinha esse exemplo. E aí o meu marido, ele é muito mais pacato do que eu, ele é muito mais calmo do que eu. E logo que eu recebi a minha bênção, como muitas de vocês, eu fui esquecendo o Senhor. Eu e ele éramos crentes, convertidos, ele trabalhava na igreja, eu também, mas a gente foi permitindo que isso se esfriasse. E depois que a gente eu tive uma decepção com o meu pastor, e a gente teve uma notícia que me abalou muito quando eu estava grávida da Isabel. As coisas foram ficando bem complicadas e eu fui me afastando da igreja e consequentemente me afastando do Senhor. E eu fui ficando cada vez mais mandona e tudo tinha que ser do meu jeito, e tudo tinha que ser na minha hora, e as coisas tinham que acontecer conforme eu queria. E eu fui passando a ser o comandante da casa. E eu não fui percebendo que com isso eu estava separando eu e o meu marido. Eu estava criando um abismo entre nós. E por ele ser muito calado, ele não me falava o quanto aquilo ali estava fazendo mal para ele. E eu não enxergava, porque eu estava cega. E o tempo foi passando, ele sempre foi uma pessoa de praticar muitos esportes e eu não. E eu reclamava muito com ele e a gente brigava muito por causa disso. Mas cada vez que eu brigava com ele, mais ele ia para os esportes, mais longe ele ficava de mim e mais a gente ia ficando frio.
E daqui a pouco a gente já não tinha mais aquela conexão de marido e mulher, já não tínhamos mais interesses em comum, a gente já não tinha mais vontade de estar um com o outro. Eu amava o meu marido demais, só que às vezes para ele, para mim também, estar sem ele era melhor por conta de tantas brigas que a gente tinha. E o meu marido foi crescendo, ele arrumou um emprego, uma promoção no nosso local de trabalho que ficou muito boa e foi ficando muito bem financeiramente e também mais conhecido no nosso local de trabalho e mais envolvido no trabalho, e quando chegava em casa era chegar, daqui a pouco já ia embora para jogar, e a gente foi ficando assim. Aí eu passei a ser mãe, depois que eu fui mãe foi pior, porque eu queria tudo no meu tempo, do meu jeito com a nossa filha, e aí eu não saía mais de casa com ele se fosse num horário que ela fosse para ela dormir. Eu evitava estar em lugares, algum jogo com ele, alguma coisa, porque ia estar cheio de gente, eu não ia poder estar com ela direito. E aí a gente sabe que o diabo só fica olhando as nossas ações e esperando o momento certo. Eu não posso dizer que quem destruiu meu lar não foi o diabo, fui eu mesma, com as minhas mãos, como a Bíblia diz, né? A mulher tola com as suas mãos, ela destrói. E eu não enxergava meu pai, minha mãe. Eu tenho uma grande amiga aqui, que é como se fosse uma mãe espiritual para mim também, me alertavam, falavam para mim algumas coisas, mas eu não enxergava, eu não conseguia ver que eu estava errada. E eu era muito orgulhosa para ver que eu estava errada. E o meu marido, por vários momentos, falava para mim: para, desse jeito eu não aguento mais, uma hora eu vou sair de casa. Só que ele sempre foi um homem muito leal. O sonho dele sempre foi ter filhos, então eu imaginava que ele nunca teria coragem de me largar. Primeiro porque o sonho dele era casar e ter filhos, então eu falava: não, ele nunca vai sair daqui, não vai acontecer. E eu não levava a sério. Nas vezes que ele brigava comigo, eu me desesperava, eu falava que eu ia mudar, eu fazia o escarcéu para ele ficar em casa. Mas depois que passava uma semana, que as coisas já estavam mais calmas, parece que eu esquecia. Eu não sei dizer o que era aquilo ali, mas é como se eu esquecesse e a vida seguia, sabe? Até que o inesperado aconteceu. Ele falou para mim que ele precisava de um tempo, que ele não estava mais bem aqui em casa, que ele não queria ficar feliz, que ele não era feliz e que ele queria sair para ver se ele conseguia retomar essa relação comigo de uma maneira melhor. E eu acreditei que era isso que ele queria. Só que ele saiu. Acredito eu que já tendo outra pessoa. Eu fui passar uns dias na casa do meu pai, na minha terra. E aí, um dia, do nada, eu abro o Face e vejo uma foto dele com a Amy. Mas até então, pra mim, ele falava que ele ia voltar, que era só um tempo que ele queria. E, gente, eu não sei descrever a dor que eu senti naquele momento. O desespero que foi aquela madrugada. Meu Deus. Eu lembro que eu passei a madrugada inteira tentando falar com ele, mas ele tinha deixado o celular desligado. Hoje eu sei por quê. E eu tentava ligar, e eu tentava ligar, e eu desesperada, meu Deus, e agora? E aí eu lembrei do Senhor, e eu comecei a orar: Deus, não deixa meu marido estar com ninguém, não deixa. Mas já tinha acontecido, as pessoas tinham visto tudo isso, né? Muitas pessoas, nós temos, a minha família, todo mundo viu.
E aquela humilhação, aquele dia foi muito difícil, foi muito complicado ver aquela foto. Foi uma das coisas mais difíceis que eu passei. E aí eu sem poder falar com ele, porque ele estava viajando e eu também. Tive que esperar alguns dias para a gente se falar. Mas ele não assumia que estava, o que estava acontecendo de fato, até que a própria família dele depois também soube, acabou me contando e ele não tinha como mais negar. E aí, naquele momento, o meu mundo caiu. E naquele momento eu voltei para o Senhor desesperadamente. Eu me lembro que eu fazia aquelas orações que acho que essas orações todo mundo já fez, que não tem nem nexo, que é só desespero, é só chorar, é um misto de tanto sentimento que a gente não sabe. Mas nesses primeiros dias Deus me deu um sonho. E nesse sonho meu marido olhava para mim e falava que ia voltar para casa, que eu ia ser operada e ele ia voltar. Eu falava, não, mas eu não posso ser operada primeiro, você tem um problema na vesícula, você precisa operar. Aí ele falava, não, você não está entendendo. Você vai ser operado primeiro, eu estou voltando para casa. E ali eu tive certeza que Deus primeiro ia fazer um trabalhar em mim, depois Deus ia operar na vida dele. E assim foi. E ele saiu de casa nesse tempo que eu tinha viajado, ele viajou uns dias depois, ele tirou as coisas dele. Quando eu voltei para casa, a maior parte das roupas dele tinha saído daqui, todos os sapatos, tênis. E foi desesperador olhar para o meu guarda-roupa e não ver as coisas dele aqui. E eu por muito tempo, mesmo orando e jejuando muito, eu corria muito atrás dele. Eu ia, eu pedia, eu implorava, eu falava para ele voltar. E eu acredito que ele ficava entre a cruz e a espada, não queria dizer que não iria voltar, porque ele não tinha coragem, mas também não tinha coragem de assumir que queria ficar com ela de verdade. Então ele sempre com, calma, daqui a pouco eu tô tentando contornar, as coisas vão se ajeitar, e não era. E assim passamos 3 anos e meio. Então, na verdade ele não queria voltar, só que eu não queria enxergar. E assim fomos passando o tempo e Deus foi me mostrando e eu fui cada vez mais mergulhando em Deus, orando e jejuando. Eu acho que eu perdi uns 15 quilos nos primeiros 3, 4 meses, porque de tanto que eu não conseguia comer, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Eu agradeço assim minha chefe na época que me aguentou mesmo sem eu conseguir fazer nada direito. E quanto mais eu ia orando, mais eu via os meus erros, mais eu enxergava o quanto eu tinha sido tola. E assim, era desesperador ver quantos pecados e quantos erros eu tinha tido. E cada vez que Deus tirava uma escama dos meus olhos, eu me desesperava mais, porque eu ia tendo a consciência e a exata noção do desastre que eu tinha causado, não só na minha vida, mas eu afetei a minha vida, eu afetei a vida da minha filha, eu afetei a vida do meu marido, eu afetei a vida dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus cunhados, da minha sogra, do meu sogro, porque eu não queria enxergar as coisas, porque eu falo assim, a gente não pode achar que a separação é difícil só para nós.
É claro que ele ficou melhor porque ele estava com outra pessoa, ele estava feliz nesse relacionamento. Porém, quanto tempo ele não sofreu para tomar essa decisão? E eu, no meu orgulho soberba, não queria enxergar isso. Entendeu? Então, assim, é muito fácil a gente colocar as nossas frustrações em cima do que eles estão fazendo. Mas porque eu tô sendo traído, porque ele tá com outra pessoa, porque ele tá passeando, porque ele tá feliz, isso e aquilo. Mas assim, quanto tempo ele não sofreu também até chegar nessa decisão? E assim, eu de fato tenho certeza que foi sofrido por meu marido estar longe de casa, longe da nossa filha, de certa forma está longe de mim também. Por mais que ele estivesse bem com outra pessoa, eu sei que ninguém nem pensa em casar para se separar. E ali Deus foi me mostrando as minhas falhas de caráter, Deus foi me mostrando o quanto errado eu estava como mulher, como mãe, como filha de Deus, como esposa, como dona de casa. E Deus foi tratando a minha vida, e Deus foi restaurando a minha vontade de estar com Ele. Acho que foi a primeira coisa que Deus foi colocando no lugar, a minha vontade de estar com Ele. E eu comecei a me lembrar de Deus e comecei a ter de novo algumas experiências com Deus que eu só tive quando eu estava orando pelo meu casamento, quando eu ainda não tinha sido meu esposo, porque vinham momentos que vinham um desespero tremendo que só quem passa por ele sabe, que vem aquele choro incontrolável, aquela dor no coração que eu queria enfiar a mão no meu coração e arrancar para ver se doía menos. E eu lembro que nessas horas eu falava: Espírito Santo de Deus, o Senhor disse que o Senhor tem a paz que excede todo entendimento, eu preciso dessa paz. E às vezes vinha um bálsamo assim no meu coração, imediatamente. Então eu fui muito consolada pelo Espírito Santo de Deus nesses anos. E assim, todos esses anos eu chorei muito, porque eu sempre amei muito meu marido. E estar sem ele, para mim, era muito difícil. Embora, depois de um tempo, o choro se espaçou muito. Eu tinha uma filha para cuidar, eu tinha uma casa para cuidar. E aqui eu moro só, né? Minha família toda mora em outro estado. Mas eu dou graças a Deus por isso, porque se a minha família, acho que tivesse visto o meu sofrimento, acredito que eles não iriam aceitar a minha volta. Aliás, no começo eles, claro que não queriam, mas eles sempre me viram muito certa do que eu queria. E eu falava que não, era isso, e eu ia lutar pela minha família, eu não ia dar para minha filha o mesmo destino que eu e as minhas irmãs tivemos de ter os pais separados. E lidar com o fracasso do meu casamento, para mim, foi muito difícil. Eu me sentia muito culpada, cheia de remorso mesmo. Mas só depois de muito tempo foi que eu entendi que eu tinha errado sim, mas eu só podia agora ter a chance de fazer diferente. Eu não ia mudar o que eu tinha feito. E eu sei que no começo, é claro que eu fui pedir perdão para ele desesperadamente por tudo que eu tinha feito. E é claro que aquele perdão era um perdão genuíno, eu sabia que eu tinha errado. Só que aquele perdão, naquele momento, era muito mais um perdão volta para mim do que um perdão, eu sei que eu fiz muita besteira. E hoje eu entendo. Só que ele não surtiu efeito, o coração dele estava muito duro mesmo, para ouvir qualquer coisa que eu tinha a falar. E eu fui vivendo a minha vida longe dele,
porém perto, porque ele tinha que me levar, como a gente mora longe da cidade, na época não tinha nem Uber aqui, então ele era obrigado a vir aqui todos os dias me pegar, me levar para o trabalho e depois voltar, então era um longe perto. E assim, era muito duro ver meu marido todos os dias e não poder estar com meu marido. Era muito difícil. Acho que talvez por isso que o meu deserto foi tão sofrido. Porque eu estava todos os dias perto dele, mas muito longe, emocionalmente. E parece que quanto mais